Olá, boa noite, queridos e amados do nosso canal, amigos do Evangelho. Aqui mais uma vez quem fala é o Marcelo, para trazer mais uma parte da palavra, amigos do Evangelho, para o nosso canal e falar um pouco do que tem acontecido hoje no mundo gospel, no mundo político, e para trazer um pouquinho de reflexão sobre as coisas que estão acontecendo. Amados, desde que Deus falou, haja luz, o universo começou a se formar. No primeiro dia foi criado, na criação, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. No sexto dia, Deus criou o homem, a imagem e semelhança. No sexto dia, ele veio fazer a sua criação. Logo na sequência, a mulher. Criou o homem à imagem e semelhança para sermos semelhança de Deus em relação ao seu nível espiritual. Deus colocou o homem para cuidar do jardim do Éden e deu-lhe ordens que ele viesse a cuidar e a reger o jardim e dominar a terra e sujeitá-la. Bom, Deus, para manter a sua autoridade, ele colocou uma árvore no meio do jardim e disse: essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comê-la, certamente morrerá. O fruto que havia naquela árvore era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Até esse momento o homem só conhecia a parte de Deus no seu coração, ele só tinha comunhão com Deus. Quando ele comeu daquela árvore, ele passou a conhecer a maldade, começou a conhecer a natureza diabólica do anjo caído, que era Lúcifer, que se tornou o diabo, Satanás. Então, a partir daí, o ser humano veio se afastando de Deus, e se afastando de Deus. Conhecemos como a primeira morte é a morte espiritual. É quando o homem, criado por Deus, está afastado de Deus, foi destituído da presença de Deus, para que Deus viesse habitar nele. Não havia mais espaço para Deus no coração do homem. O homem morreu espiritualmente porque ele rejeitou o mandamento de Deus, rejeitou o que Deus tinha estabelecido para a sua própria autoridade. Ele deu ouvido a Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvidos a Eva e o homem caiu em pecado, morreu espiritualmente. A Bíblia diz que depois que Adão caiu espiritualmente, ele teve filhos. Ele teve Caim e Abel. E nós conhecemos a história que Caim matou Abel porque decidiu também fazer o que é mal. Deus falou para ele: Caim, por que o seu semblante está caído, Caim? Se tivesse feito bem, você não teria recebido bem? E você fazendo mal, não receberia o mal? Agora seu semblante está caído. Eis que o pecado está à porta. Cabe você dominá-lo. Caim não dominou. Ele era do diabo, ele era do inimigo e matou o seu irmão, o justo Abel, que honrava a Deus, que adorava a Deus, obedecendo a Deus e fazendo o que agradava a Deus. O sangue de Abel foi chupado pela terra e o sangue de Abel clamava a Deus no assassinato que Caim fez. Eu quero chegar na seguinte sequência: depois da queda do homem, o homem morreu espiritualmente. O homem em si, por si mesmo, não tinha como voltar para Deus por seus próprios meios. Houve uma ruptura no relacionamento com Deus. Houve uma ruptura não só comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que Deus virava na virada da tarde. Deus, na virada da tarde, ele vinha falar com o homem, conversar com o homem, Adão, conversar com Eva, face a face. O homem perdeu esse contato com Deus e, na sequência, nós sabemos a história, né? O que aconteceu.
a terra se tornou totalmente má, com exceção de um homem escolhido por Deus chamado Noé. Noé, ele ouvia a voz de Deus, ele cria em Deus como os seus antepassados. Se você já estudou a Bíblia, Noé é descendente de Enoque, aquele homem que andava com Deus e foi arrebatado por Deus sem provar a morte. Deus tomou o Enoque para si, para ir morar no céu com ele. Então Noé, ele foi obediente, construiu uma arca, porque Deus tinha falado para Noé que destruiria a criação, destruiria o homem sobre a face da terra, porque o homem, a imaginação do homem, o comportamento do homem se tornou completamente mau e não tinha mais espaço para Deus no coração deles, porque a imaginação dele era toda para fazer perversidade. Então, Noé construiu uma arca. Ele, em obediência, demorou 120 anos até a arca ser construída. Depois Deus trouxe animais em pares para entrar naquela arca, colocou Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas do seu filho, as 3 esposas dos seus 3 filhos. Logo em seguida o dilúvio veio e todo aquilo que estava fora da arca foi destruído por Deus, porque Deus é justo, ele tem autoridade e a criação pertence a ele. Ele pode criar e destruir porque ele é Deus, e decidir sobre nós porque ele fez justiça. Os seres humanos desonravam a Deus em tudo o que fazia e cometeu torpeza e foram injustos para com Deus, não ouvindo os apelos de Deus. E Noé, que era pregoeiro da justiça, pregou aqueles homens para que se arrependessem, dizendo que Deus iria punir o comportamento na terra pela maldade do ser humano que se tornou completamente mau. Noé foi obediente, ele construiu a arca. Onde eu quero chegar? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteve aqui na terra, e quando ele esteve aqui na terra, ele falou que assim como nos dias de Noé, os homens casavam-se, davam-se em casamento, os homens compravam e vendiam, faziam negócios. Os homens estão ocupados com essa terra como se não houvesse um dia em que Deus chamaria cada ser humano para prestar conta com eles. Noé fez a arca e Jesus falou que assim como nos dias de Noé, o Filho do Homem voltaria. O Filho do Homem é ele mesmo, é Jesus. E ele disse que voltaria, e assim, e como no estalar de dedos, como num piscar de olhos, haveria um evento chamado arrebatamento, onde Jesus levaria os seus para o céu com ele, transformando eles em espirituais, de um estalar de dedos, de uma hora para outra, e levaria essas pessoas arrebatadas para morar no céu com ele para sempre. E traria juízo, e julgamento, e justiça para todo habitante que ficar na terra depois do arrebatamento. Ele trará juízo, julgamento. E esse julgamento que virá sobre a terra não é o julgamento eterno, não é o grande julgamento do trono branco. Esse julgamento é para que os homens saibam que estão pecando contra Deus, que Deus é justo, está punindo porque eles fizeram o que é mal e não se arrependeram de suas maldades, não se arrependeram dos seus adultérios, das suas prostituições, dos seus roubos, da sua imoralidade sexual, da sua imoralidade moral, digamos assim, sua falha moral. Deus traria justiça sobre a terra, que seria chamada como a grande tribulação. O Senhor Jesus tem trabalhado em nossas vidas para que nos arrependamos e nos voltemos para Ele. Ele tem escolhido um povo seu, separado, zeloso de boas obras, que ama o seu próximo e que perdoa, para que outras pessoas se arrependam. A Bíblia diz que, como nos dias de Noé, o Filho do Homem voltaria à terra e arrebataria os homens e traria julgamento aos que ficarem. E prosseguindo, o que eu quero dizer é que ainda assim a Bíblia diz em Apocalipse que os homens não se arrependeriam, mesmo vendo os julgamentos de Deus sobre a terra, mesmo vendo
o juízo de Deus sendo lançado sobre a terra, eles, ao invés de se curvarem, pedirem perdão a Deus e se renderem a Deus, eles ainda blasfemariam ainda mais de Deus, porque eles não querem se arrepender das suas maldades. Mas a Bíblia deixa bem clara que Jesus Cristo é o Salvador, porque todos pecaram e todos destituídos estão da gloriosa presença de Deus. E diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá no início, Adão perdeu a comunhão com Deus, morreu espiritualmente. O primeiro Adão, o primeiro homem carnal, alma vivente. O segundo homem, Jesus Cristo, homem espiritual, ser celestial. O segundo homem, ele veio para morrer no nosso lugar, pagar o preço pelos nossos pecados, para que pela obra do Espírito Santo nos arrependêssemos, para salvar a nossa alma e fazer voltar a nossa comunhão com Deus, para que reatássemos o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. Então preste atenção, amados. Estamos aqui como se Deus estivesse falando através de nós, para que vocês reatem o relacionamento de vocês com Deus, para que quando chegar aquele dia, vocês não sejam réus de dois julgamentos. O primeiro julgamento, o julgamento da grande tribulação, onde os seres humanos passariam por julgamentos terríveis que estão descritos em Apocalipse. O segundo julgamento é o julgamento eterno, onde todos nós teremos que comparecer diante de Deus, né? Para prestarmos conta das nossas obras. Estão lá nas mãos de Deus os livros das obras e o livro da vida. A Bíblia diz que os homens serão julgados pelas suas obras aqui na terra, mas também diz que todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Alguém recentemente falou comigo: como é que um Deus maravilhoso que você prega, um Deus bondoso, pode lançar uma alma no inferno? Se ele é tão maravilhoso e tão bondoso, por que ele não salva todos? Eu tentei explicar para ele que a vontade de Deus é que todos os homens, quando fossem tocados por ele, se arrependessem de suas maldades, voltassem para ele e soubessem que ele de fato é misericordioso e amoroso, bondoso e justo. Então o que acontece? Ele tem trabalhado no mundo inteiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm trabalhado no mundo inteiro para que nós conheçamos o seu amor e a sua misericórdia, porque ele não teria compromisso nenhum em salvar nossas almas, ele não teria compromisso nenhum, já que ele fez a parte dele de nos criar, de nos dar essa terra para aproveitarmos dela. Ele não teria compromisso nenhum em fazer com Jesus o que ele fez, mas por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é real, ele é justo, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é bom, e ele tem trabalhado para que, através da ação dele para conosco, porque nós não podemos salvar a nós mesmos, não podemos perdoar os nossos próprios pecados, só Deus o pode fazer, para que com a ação do Espírito Santo ele nos convença, nos escolhendo para fazermos parte da arca celestial, da arca que Cristo preparou, que é o dia do arrebatamento, quando ele levar os seus daqui, nós estejamos junto com ele. O amor de Deus é real, ele nos ama, ele nos quer bem, mas ele quer que a gente o conheça e se arrependa das maldades, para que, cheios de luz, possamos ser instrumentos na mão de Deus para ministrarmos salvação aos outros. Jesus me ama mais do que eu posso imaginar. Jesus ama você mais do que você pode imaginar. E ele tem trabalhado para que, vencendo a natureza humana, nós possamos viver em espírito, eternamente com ele no céu, recebendo um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo glorificado, onde não entrará mais morte, mais doença, mais tristeza, nem nada que seja contrário a Deus. Amados, fiquem com essa palavra. O amor de Deus é real. Desde o princípio, ele nunca deixou de nos amar, mas ele não criou robôs. Ele criou homens com consciência, com pensamentos, com coração, para agirmos na nossa livre escolha, para que possamos aceitar o seu amor ou negá-lo. A salvação não vem de nós, nunca veio de nós, mas quando ele tocar o nosso coração, se nós abrirmos nosso coração para ele, ele entrará e fará a obra dele.
mas se nós o rejeitarmos, Ele também rejeitará a gente. E infelizmente não haverá mais salvação para aqueles que rejeitarem Deus. Aceite o amor de Jesus, deixe Ele trabalhar na sua vida e fazer a sua vida ter paz e fazer você ter a certeza de que Ele te escolheu para a salvação e para a vida eterna. Um abraço, Deus abençoe. Eu vou terminar orando, não vou parar de orar não, mas eu quero que você coloque aí o sininho, faça inscrição no nosso canal, para que as próximas pregações, as próximas palavras, as próximas conversas que a gente tiver, apareça aí na sua tela. Um forte abraço, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Pedimos perdão das nossas iniquidades, pedimos perdão das nossas maldades, pecados, e oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos livre de todo o mal e nos ajude. Querido Deus, ajude por favor. Toma aí, Senhor Deus, nas suas mãos. Eu oro a Ti, Senhor, a sua filha, a Nádia, o seu filho, Rian, Senhor, e a sua mãe e seu pai. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor ajude, porque eles precisam muito do Senhor. Fica com eles. Em nome de Jesus. Amém.